No dia de hoje, mais uma vez, temos a satisfação de receber o nosso irmão Gerson Luiz Tavares, trabalhador desde o berço, como bem dizer, da nossa casa irmã e do centro da cidade, Amor e Humildade do Apóstolo. Irmão, seja bem-vindo e que o seu mentor e os espíritos amigos de nossa casa trabalhem conosco hoje, intuindo para que seja realizada a sua tarefa a contento. Tenha um bom dia. Muito obrigado a todos que nos acompanham neste ambiente virtual. Nossa saudação amiga, pedindo aos benfeitores espirituais, sob a autorização de Deus e a assistência de Jesus, que nós possamos estar nimbados de viva paz. Registro, já no início da nossa fala, a nossa homenagem a Allan Kardec, que no dia de ontem, o movimento espírita comemorou o aniversário de nascimento, 3 de outubro de 1804, em Lyon, França, com o nome civil Hippolyte Léon Denisard Rivel, nosso querido, nosso benfeitor Allan Kardec, que nos deixou o legado da codificação espírita, que se encontra há 165 anos, iluminando a nossa inteligência, pacificando o coração. E é a razão de estarmos neste encontro virtual, online agora. Não fosse Allan Kardec e o seu legado, nós não estaríamos reunidos neste instante. De tal modo que nós devemos sempre deixar muito marcado individualmente e coletivamente nossa gratidão ao codificador, que na dimensão espiritual da vida continua a servir Jesus, continua a atuar na expansão do movimento espírita, para que então tenhamos as possibilidades ricas, vivas, de uma transformação moral da humanidade. Porque esse é o objetivo do Espiritismo na Terra, a regeneração moral da humanidade, a partir da renovação de cada individualidade. E é graças à codificação espírita que nós temos as condições de entender e compreender o que o tema, com o título A Existência Corporal e seus Desafios, nos coloca em reflexão neste breve encontro. Porque é com a doutrina espírita que nós entendemos e compreendemos as razões profundas e transcendentes da existência corporal. O Espiritismo nos ajudou a transcender o olhar, ir além de uma perspectiva orgânica, não considerar a vida como um fenômeno biológico simplesmente, que tem início desde a concepção ao seu desenvolvimento e a sua conclusão com a ocorrência da morte. Ou seja, nós transcendemos o olhar. Não é assim que se processa, tão simples. Na perspectiva orgânica, esta é a realidade, que as ciências estudam, as ciências acompanham, as ciências nos desvelaram as leis que governam a vida material e todas as suas expressões. Então, o Espiritismo, com um olhar que transcende, nos revelou, através da perspectiva científica, na seara ou no laboratório da mediunidade, a imortalidade, dando um outro significado à existência corporal, essa visão da vida imortal e com uma destinação, demonstrando o espírito, como já foi dito várias vezes na tribuna
da Casa Espírita Allan Kardec, já foi dito várias vezes que nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos na destinação da plenitude intelecto-moral, graças às reencarnações. Então, o Espiritismo não só revela a imortalidade do espírito, demonstrando-a, como também apresenta a necessidade das reencarnações, em razão da lei de evolução, da lei de progresso, do espírito imortal. A doutrina espírita, sem trazer novidade, porque esses conceitos fazem parte da história de muitas culturas, de muitos povos em todos os tempos. Mas a grande novidade e o grande prodígio, virtude do espiritismo, é toda uma construção científica, é todo um arcabouço filosófico, com uma proposta de vida religiosa, de autenticidade. A doutrina espírita, então, nos revelando todas essas questões que envolvem o espírito imortal, dá-nos o significado e o sentido da vida na Terra. Equaciona, explica as razões de tanto sofrimento que ainda permeia, ainda pertence à realidade terrena, ressignifica a morte e estabelece que a existência corporal, no nosso contexto evolutivo, ainda de provas e expiações, o que significa dizer que há imperfeições ainda muito importantes. Há conquistas intelecto-morais, contudo, há imperfeições morais bastante significativas, que inviabiliza, no atual contexto evolutivo, a felicidade absoluta, razão pela qual Jesus estabeleceu: no mundo tereis aflições. No mundo de egoísmo, no mundo de materialismo, no mundo de violência, no mundo de injustiça social, no mundo de indiferenças, neste mundo, tereis aflições. Mas ele completa: mas tende ânimo, eu venci o mundo, como quem diz a todos nós, vença também este mundo de imperfeições e conquiste o mundo de regeneração, um outro patamar evolutivo, que é a transição pela qual a Terra está enfrentando e para a qual se destina, o mundo de regeneração. Então, a existência corporal nesta faixa evolutiva, classificada por Kardec de provas e expiações, ela é bastante desafiadora. Porque, ao mesmo tempo que ainda se vive o espírito, a necessidade da existência corporal, as experiências bastante desafiadoras, bastante exigentes, para que o espírito seja puxado para a frente. Nós somos seres do vir a ser, somos seres do devir, somos seres de futuro. Então precisamos ser puxados para o futuro. Precisamos sofrer impactos impositivos, exigentes, para nos estimular ao desenvolvimento da inteligência, das habilidades, das potências, das faculdades, da moralidade, do sentimento. Então, vivemos essa necessidade de experiências bastante importantes que nos puxem, considerando o nosso nível evolutivo, considerando as nossas dívidas também. É o que Allan Kardec chama de provas. As provas são sempre experiências organizadas, planejadas para a nossa vivência na Terra, dentro das nossas, considerando a nossa condição evolutiva. As conquistas já logradas, mas também os nossos débitos, os erros, nossas deficiências. Dentro deste panorama, se estabelece qual é a melhor forma, quais são as experiências importantes que o espírito reencarnante precisa para ser estimulado para a frente, para o futuro, para o progresso. O espírito participa ativamente deste planejamento, ele faz as escolhas, ou aceita as sugestões que os espíritos organizadores, planejadores da reencarnação propõem. São as provas, estímulos. E dentro do nosso nível evolutivo, que precisamos ainda de sermos estimulados, são
provações bastante exigentes, considerando ainda as nossas dívidas com o passado, nossos erros. Quanto às condições expiatórias, ou seja, nossas dívidas com o passado, as nossas dívidas com o passado, os nossos erros perpetrados em outras reencarnações, sob o comando do egoísmo, sob a sugestão do materialismo, a orientação do narcisismo, o indivíduo se deixa levar por muitos comportamentos, muitas ações e reações, adota hábitos e condicionamentos muito perturbadores, que o comprometem o processo evolutivo, embaraçando a dinâmica evolutiva, exigindo, impondo reparações. Quando o espírito não inclui no processo de provas uma dinâmica de recuperação, porque disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Quando não se estabelece provas e vivências para a transformação efetiva, substituindo todo o mal de um passado, queimando essas energias deletérias da alma, surge a imposição, a compulsoriedade do resgate, que são as expiações. É por isso que Allan Kardec chama mundo de provas e expiações. Expiações, porque nós estamos muito às voltas, faz parte, é uma característica ainda do mundo que vivemos, do nosso estágio evolutivo, que estamos vivendo experiências reparadoras. É o que se fala muito no senso comum, pagando dívidas. Então, temos esse quadro das expiações, mas temos o quadro das experiências de provações, que são vivências que nos estimulam para a frente, que ao mesmo tempo nos guindam para a frente, nos fazem recuperar os eventuais comprometimentos com o passado. Então, a existência lá é bastante desafiadora. Nosso organismo, ele ainda muito pertencente à natureza animal. Allan Kardec, na introdução ao Livro dos Espíritos, a partir de certo momento, no item 6º, porque a introdução lá é toda consubstanciada, é uma elaboração longa de Kardec, como eram as obras do seu tempo, as introduções elas eram bastante densas, muito ricas, cumprindo a sua função de introdução. E ela é toda organizada, consubstanciada de itens sobre numerais romanos, e cada item tem vários parágrafos. No item 6º, em torno do 12º, 13º parágrafo, Allan Kardec afirma que o homem, ou seja, o espírito reencarnado, o homem participa de duas naturezas. Pela alma, participa da natureza espiritual, porque somos espíritos. Pela alma, participa da natureza espiritual. E pelo corpo, participa da natureza animal. Então, nosso organismo ainda tem muitas das características animais, é fácil de perceber, né? O processo de alimentação, digestório, de procriação, reprodução, e toda uma dinâmica de necessidades, de impositivos e imperativos fisiológicos que caracterizam muito ainda a nossa natureza animal. Então, o organismo já é um grande desafio para o espírito que reencarna. Joana de Ângeles, espírito, através do médium Divaldo Franco, ela faz essa observação em certo momento, que o corpo, com as limitações, com a sua vulnerabilidade, e com o seu tempo de validade, porque envelhece, adoece, e no organismo vai se reproduzir muito o processo psicossomático das nossas condições emocionais, psicológicas e de necessidades de reparação, de evolução e de provação. É por isso que o binômio saúde e doença é um grande desafio na nossa conjuntura e nosso contexto existencial. Então, a existência na Terra é bastante desafiadora. Nós estamos vivendo um momento que chama bastante atenção, esse quadro de pandemia, e observamos ainda no cenário do século XXI, com recursos formidáveis da ciência, com espetáculos da tecnologia,
quando se fala tanto de inteligência artificial e tão pouco inteligência emocional. Quando se organiza, se planeja, se sonha com as viagens interplanetárias. Ainda recente, a gente ouve noticiários do desejo de colonizar Marte. Recentemente falaram da possibilidade de colonizar Vênus. Por quê? A criatura humana, na sua insanidade comportamental, tem explorado e destruído o planeta. E agora disse que a salvação da humanidade é colonizar Marte, Vênus, por exemplo. Então, nós vivemos esse quadro de século XXI de tantas conquistas, de tantas expectativas e possibilidades no âmbito do conhecimento, da inteligência, da tecnologia, mas do ponto de vista moral e emocional, olha o quadro que ainda vivemos. Ainda acompanhamos episódios de conflitos bélicos em vários pontos do planeta. Ainda há movimentos religiosos extremistas, fundamentalistas, impondo verdadeiras tragédias, crimes hediondos em nome da religião, em nome de Deus, com as denominações que se dá. Vemos os grandes movimentos dos refugiados, crianças, homens, mulheres, adultos, multidões fugindo de guerras, sendo expulsas das suas regiões e fugindo das perseguições religiosas, fugindo da fome. Cada movimento de fuga de um sofrimento produz esse cenário de refugiados que se tornou um grande desafio internacional, mundial, porque muitos não querem acolher por se constituir um problema para seu país, a sua sociedade. Então vivemos esse quadro, um quadro de violência extrema em todos os aspectos da sociedade, a violência urbana, que tem matado e apresentado índices de morte, tanto quanto muitos conflitos na história, a violência no trânsito, quando o automóvel, o veículo automotor, ele tem por objetivo, por função, produzir na sociedade contemporânea do século XXI, o deslocamento das pessoas daqui para lá, mas tem sido utilizado como armas. Pessoas movidas por conflitos atormentados e que, sem buscar ajuda, seus conflitos eles são deslocados para várias ações. E o trânsito é um dos espaços para o deslocamento de muitos conflitos, se tornando um verdadeiro genocídio. A mortalidade ela tem sido gigantesca, as estatísticas no trânsito. Os feminicídios, os infanticídios, os estupros, e toda a ordem de violência e de crimes. O crime lesa a sociedade como é da corrupção, que tem se destacado no cenário não só nacional, mas como mundial. De tal modo que são experiências da reencarnação que nos situam num lugar bastante desafiador. E o maior desafio não é exatamente esse contexto que nos envolve, não é o que a gente enfrenta. Esses não são verdadeiros desafios mais perigosos. O que há de maior perigo é a nossa condição evolutiva, a nossa disposição, a nossa vontade, o manejo do nosso livre-arbítrio, como estamos vivendo. Esse é o grande desafio. Porque as experiências que nos circundam, elas fazem parte das nossas necessidades evolutivas. Não estamos num planeta, não estamos no ambiente social, não estamos colocados num grupo social, num grupo familiar, não estamos posicionados na Terra de forma aleatória. Não estamos de forma aleatória. Estamos situados no lugar exatamente onde precisamos para a nossa dinâmica evolutiva, para a nossa recuperação em relação ao passado e para a nossa dinâmica de construção de um futuro. Dentro da nossa evolução, as nossas necessidades evolutivas, estamos no lugar adequado.
Então, o que se constitui muito desafiador não é exatamente o ambiente que nos circunda, que sim é impactante, mas como estamos nos colocando. Esse é a grande questão. Como estou me colocando no mundo? Como eu vivo no mundo? Como eu me relaciono com as outras pessoas? Como eu lido com o meu corpo, com a minha realidade, com as minhas necessidades? O que eu tenho feito? De tudo isso, dos desafios, dos problemas, o que eu tenho feito? Então, nós vivemos esses dias de muita complexidade, porque estamos num nível evolutivo que já sabemos muitas coisas. Certo e errado, já sabemos distinguir, discernir, já sabemos muitas coisas. Mas nem sempre estamos dispostos a vivenciar aquilo que já sabemos. Só para um exemplo muito simples e corriqueiro, a gente sabe, todos nós sabemos, da importância de cuidarmos da nossa alimentação, de organizarmos uma reeducação alimentar. Quantos praticamos, embora saibamos? Quantos nós realizamos uma consulta com um especialista e não cumprimos o planejamento de reeducação? Porque vamos afirmar, é muito difícil. Quantos têm dificuldade de fazer o controle da bebida alcoólica? Quantos conseguem e encontram dificuldades para livrar-se do vício do tabaco? Ou seja, tentemos imaginar que essas dificuldades, que são muito simples da personalidade, o indivíduo aponta como muito sérias. E quanto às questões morais? O movimento do egoísmo, do personalismo, do interesse pessoal, os condicionamentos psicológicos e emocionais na qual nos entregamos. Nós trazemos já de outras reencarnações muitos condicionamentos e outros que adicionamos aqui. Então, nós trazemos e carregamos muitos condicionamentos. E nem sempre queremos nos livrar desses condicionamentos, porque a gente se compraz nele. Muitas vezes torna-se de uma certa forma agradável. Joana de Ângeles, espírito, através do médium Divaldo Franco, afirma que nós estamos com os pés no pântano e olhamos para o Planalto. E desejamos alcançar o Planalto, porque já sabemos das notícias, temos as informações relacionadas ao bem que nos fará o Planalto. Mas o pântano no qual ainda tem os pés plantados, eles ainda me interessam. Ou seja, são os prazeres, os condicionamentos. Então, o indivíduo está psiquicamente e organicamente condicionado a muitas questões do dia a dia e tem muita dificuldade de se livrar dela. E alcançar o Planalto significa renúncia e até mesmo sacrifícios. E quantos desejamos empreender, nos impor renúncias e sacrifícios? Então, é muito complexo esse nosso nível evolutivo. Nós desenvolvemos já muitos treinos, muitos condicionamentos de hedonismo. A neurociência nos fala do sistema de recompensa em que o cérebro está já condicionado a muitas questões do nosso comportamento. O sistema de recompensa no núcleo accumbens, na dinâmica cerebral, experiencia o prazer e deseja repetir. E depois de repetido o prazer, o indivíduo se condiciona naquela dinâmica. Excluir, diluir essa vivência condicionada exige esforço e mesmo renúncia. E, dependendo do caso, sacrifícios. Quantos desejam impor-se? Nós somos convidados por Jesus, o Espiritismo vem e reitera esse discurso e a narrativa do bem, da solidariedade, da fraternidade, da caridade. E esse movimento requer uma ação, uma dinâmica de dentro para fora. Mas nós temos o hábito, péssimo hábito que criamos na contemporaneidade de customizar. A customização é sempre um processo em que a gente maneja algo transformando, né? A customização de roupas, por exemplo. Você pega uma camiseta e então, para não jogá-la fora, não jogá-la no lixo, ela ainda está em condições materiais, vamos customizar. Então, se customiza a camiseta.
alterando-lhe a cor, mudando o design, corta, e aí agrega algo mais, põe uns incrementos. Assim é possível customizar qualquer peça do vestuário. E nós temos feito isso, customização de muitas coisas, dos móveis, mas temos customizado outras questões que nós, com muita habilidade, temos feito. Temos customizado, por exemplo, a caridade. A caridade do meu jeito. Então, a gente customiza a caridade. A caridade, no sentido profundo e autêntico do termo, é esse movimento de amor. É de amor. É por isso que Paulo de Tarso, numa das cartas ao Coríntios, estabelece: mesmo que eu pudesse ter a fé que move montanhas, se eu não tiver amor, ou noutra tradução, se eu não tiver caridade. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor. Ou seja, o amor à caridade é um movimento de sentimento e também de emoção na direção do outro. Não é um gesto exterior, nós customizamos. A caridade é apenas como auxílio assistencial, que dentro de uma sociedade com problemas sociais, materiais, é importante. Mas nem sempre é feito com caridade, é feito uma ação de assistência social, de socorro, de auxílio, sempre muito bem-vindo naquelas situações de necessidade autêntica. Mas o movimento, a ação, ela é feita com caridade. Uma vez estávamos numa determinada instituição em viagem a serviço espírita. A nossa tarefa seria uma palestra de noite, no sábado, e os companheiros da Casa Espírita nos convidaram para acompanhar a atividade assistencial naquela tarde. E acompanhamos. Resumindo, era uma atividade de entrega de cestas básicas para 20 famílias cadastradas. E cada família precisaria estava autorizado apenas um representante por família, para que não se estabelecesse aquela habilidade, aquela astúcia, de se colocar mais de um da família para levar 2 cestas básicas, o que retiraria uma cesta básica de uma família. Né? Então, eles tinham um controle muito severo nesse aspecto, para que tivesse na fila ali, naquela tarde, os escalados, os chamados para as famílias cadastradas, 20 famílias, ou seja, 20 pessoas representando 20 famílias. E então, enquanto eu observava todo o movimento, resumindo aqui nossa experiência daquela tarde, eles estavam preocupados, os companheiros, realizando um trabalho nobre, que é entregar cestas básicas. Há o pressuposto que são pessoas que realmente precisavam daquelas cestas básicas, que eles fizeram alguma análise social da realidade de cada família. Bem, e então estavam muito preocupados ali, alguém com uma prancheta, verificando quem estava na fila, se estava dentro das famílias cadastradas e convocadas, se havia um representante por família e tal. E eles davam, uma vez que a pessoa conferia que era um representante da família autorizada, determinava, uma senhora entregava a cesta básica, eles iam. E assim ia. E terminou ali rapidamente, naquele tempo de umas 2 horas, a atividade. Então, todos saíram para casa, felizes da vida, com uma estatística, quantas famílias no mês, quantas famílias naquele semestre, naquele ano, estavam sendo atendidas, etc. E tal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, porque nós estamos falando da caridade, do amor, é que eu não percebi. E isso é uma atenção que se chama para todos nós, porque nós precisamos estar muito atentos a isso. Eu não percebi em toda aquela dinâmica ali na Casa Espírita, ninguém dizendo: oi, Dona Maria, oi, seu José, oi, seu fulano, seu Beltrano, como vai? Tudo bem? Então, eu não vi ninguém recebendo com alegria, recebendo um amigo. Eu não vi ninguém saudando, conversando, dialogando. Eu apenas vi um processo muito protocolar, muito burocrático na atividade da entrega das cestas básicas. Como se tivesse um ambiente
de um serviço público que se vai pegar um documento, se vê, se confere, se pega e vai embora. Então, eu trouxe aquela experiência para as minhas reflexões, o quanto é importante que nós possamos fazer a atividade assistencial, sim, numa sociedade como a nossa, que tem dívidas sociais muito importantes, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas e o amor, né? O amor não pode ser traduzido apenas como dar coisas. O amor é esse doar-se. Então, é muito importante que nós estejamos dispostos, animados, na vivência corporal, na psicodinâmica de transformação moral para a qual somos convocados e temos necessidade, esse é o objetivo da vida na Terra, de trabalharmos sentimentos e emoções. Estamos atentos a isso. Abrirmos-nos para esse movimento. Abrirmos. Há um relato de alguém que convivia com Chico Xavier, não me recordo o nome, nem me lembro a obra que isso foi lido, mas ele disse algo muito interessante que me chamou muito a atenção e me deixou até mesmo envergonhado, porque, olha só a lição de Chico. Ele disse que Chico ele acompanhou Chico, a equipe de trabalhadores do Grupo Espírita da Prece, que era a instituição a qual o Chico Xavier pertencia, em Uberaba, Minas Gerais, e eles tiveram uma determinada comunidade prestando assistência social, e tinha um grupo de pessoas, e o Chico eles tinham ido tempos atrás naquela comunidade, junto àquelas famílias, e voltaram oportunamente. E quando eles chegaram lá, Chico na direção daquele senhor, olá, seu fulano, para o outro, olá, seu dona Maria, olá, dom Betão. Cada pessoa ele chamava pelo nome. E esse senhor que fazia esse relato, ele disse o seguinte, Chico, como é que você se lembra do nome deles? E o Chico disse, quem ama se lembra. E isso, por que eu disse assim, nos deixa até envergonhado? Porque quem ama se lembra. Ou seja, naquele primeiro contato que o Chico teve, ele se doou de amor, ele estava tão atento à pessoa que ele se lembrava o nome. Ele registrou o nome, Jeromia, porque ele prestou atenção. Não foi atenção para julgar a aparência, para ver traço, para ver se é novo ou velho. Não. Ele prestou atenção na pessoa. Isso que era importante, a pessoa. Aquela alma que estava ali, a pessoa. Como disse Jung, Carl Gustav Jung, quando estiverem com uma outra pessoa, esqueça os títulos, esqueça a posição social, esqueça tudo e recorde-se sempre que ali está uma outra alma. Então, olha que lição fantástica de Chico. Isto, quando eu li, fiquei pensando, meu Deus, como isso é importante você se interessar pela pessoa. E não a agilidade, a rapidez protocolar, burocrática de dar coisas. Né? E a agilidade no trato simplesmente para que a pessoa seja provida de alguma coisa. E a gente deixa de oferecer nossa emoção, nosso sentimento, nossa presença psíquica. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, né? Não deixe que ninguém se afaste de ti sem que leve um pouco de você. Então, esse é o grande desafio nosso, de dentro para fora, a gente se expandir, crescer, transformar-se, e não ficarmos na customização da caridade. A gente customiza a caridade no nosso jeito. Então, a caridade da roupa, a caridade da comida, faz parte da dinâmica da caridade material. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, faz essa classificação, né? Caridade moral e caridade material. Então, por quê? Porque faz parte das necessidades humanas, também a caridade material. Mas está impregnada do sentimento da caridade moral, né? Que é o outro. Para que não seja uma relação vertical, de cima para baixo, mas uma relação horizontal. E os sofrimentos na Terra? Os sofrimentos nós aprendemos com o Espiritismo que fazem parte das nossas necessidades evolutivas. Uns desafios para crescer e outros para nos recuperarmos. Enquanto estivermos nesse estágio evolutivo, se torna um imperativo impositivo.
E nós passamos a entender e compreender com o Espiritismo. E passamos a entender e compreender a importância da paciência, da resiliência, da fé, da confiança em Deus, nas suas leis e no futuro. Desenvolvemos a habilidade da parcimônia, da temperança e da humildade e da simplicidade. Uma das conquistas mais importantes que precisamos desenvolver em nós é o da simplicidade. A simplicidade nas coisas, na simplicidade de ter, de possuir, a simplicidade de ser. Enquanto se cresce intelecto moralmente. Desenvolver o gosto pelo estudo e uma relação com Deus muito autêntica. Porque falando em customização, temos customizado muito Deus também, e customizado Jesus. A Deus é do meu jeito, né? Porque Deus atende a todos os nossos apelos. Deus vai fazer o milagre para me curar desta doença, para resolver aquele problema, para solucionar tal questão. Então, customizamos Deus porque Deus está a nosso serviço. Enquanto Deus está nos aguardando para que nós nos coloquemos como seu servidor. Nos coloquemos como os seus servidores. Então, se espera ainda Deus que está a nosso serviço, Jesus está sob nossas ordens, e um Jesus que faz conchavos, que faz acordos materiais, porque enquanto nós praticamos determinadas ações de caráter ditos religiosos, ele nos beneficiará com todas as bênçãos que nós desejarmos, e bênçãos materiais. Então, nós customizamos Jesus, customizamos Deus, customizamos o amor. Quando, na verdade, o amor continua sendo aquele proposto por Jesus, Deus continua sendo aquele desvelado desde Moisés, referendado e ampliado, melhorado por Jesus. Deus Pai, Deus Mãe, Deus. E Jesus continua sendo nosso Rei Solar, Jesus continua sendo nosso guia e modelo. Então, a existência na Terra, ela tem todos os seus desafios que nos pedem muita paciência, muito equilíbrio, paz de espírito, que nos solicita transformação moral. E quando falamos de transformação moral, o grande objetivo, o grande fanal que devemos colocar como objetivo essencial da nossa jornada na Terra é o amor. O amor soluciona todas as questões, o amor soluciona todos os problemas, todos os conflitos. Possamos encarar a existência como ela é, aceitar a existência corporal como ela está posta na nossa realidade, e trabalhar as transformações de que precisamos, sempre entendendo e compreendendo que a transformação essencial é a interior, de dentro para fora, para que possamos fazer desta reencarnação uma reencarnação marco do nosso processo evolutivo, porque é quando nós nos reencontramos com Jesus, um Jesus apresentado pelo Espiritismo. Jesus sem dogmas, Jesus sem a cruz, Jesus em espírito e vida, Jesus em espírito e verdade. Quero agradecer a CERT, a Casa Espírita Allan Kardec, que nos acolhe nesta manhã. E o Centro Espírita Irmão Erasto, que sempre nos acolheu e nos acolhe na vivência e convivência à luz do Espiritismo. A todos que nos acompanharam neste ambiente virtual, nossa particular gratidão. E rogamos que Jesus nos inspire, os bons espíritos nos amparem, nos ofereçam as inspirações positivas para que tenhamos renovado a coragem, o ânimo, a fé na vivência das experiências redentoras, para que esta reencarnação seja uma reencarnação vitoriosa. Muito obrigado, muita paz.